Olá, senhores e os fritos, aqui é Yannick Ligai e você está comigo aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de ações versus juros negativos. Irei falar sobre mais ou menos para vocês terem noção do como é gerada a inflação. Eu vou estar falando sobre o efeito Cantillon, que é uma das formas também do Estado roubar você via imposto inflacionário. Para quem não conhece, já falei disso na playlist da série Colapso das Nações. Aí eu citei isso daí, mas aqui eu vou estar mostrando exemplos com imagens mais práticas para você entender. E tudo isso está ligado porque juros negativos equivalem a, por exemplo, você recebe, o governo fala que a inflação é de 14%, mas a inflação é 20%, ou seja, você acha que está rodando 14%, mas tem 6% a negativo rolando que você nem vê. Eu vou explicar para você mais ou menos como isso geralmente acontece e vou estar mostrando a respeito de que investimentos que têm como gerar juros compostos exponenciais conseguem no tempo superar os juros negativos, que é uma das principais formas de roubo do Estado. Então esse tema é interessante porque eu vou estar com mais uma planilha aqui para vocês, que eu vou estar disponibilizando para vocês aqui no link através da descrição. Então vão ser várias explicações que vão colocar pingos nos is, não só com argumentos como alguns veem, né? Alguns simplesmente vê as pessoas debatendo esses assuntos, somente querem chegar com uma ronquipio, uma voadora, né? E não é assim que as coisas funcionam. Todos nós temos que debater, opiniões são importantes, mas no momento que a ciência exata mostra uma coisa, então ter uma opinião contrária à matemática, por exemplo, já não é mais racional, já se torna ideologia e crença. Então vamos mais pelo lado matemático, mais pelo lado das ciências exatas, e é aqui que eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então os senhores e os senhoritos vão poder tirar conclusões de algumas coisas por si mesmos. Então, como eu sempre tenho falado no canal, eu falo sobre investir, trabalhar, que não existe como você prosperar sem trabalho, e capitalizar de uma forma inteligente o seu capital ganho com o suor do teu rosto. Então eu vou estar mostrando primeiramente para vocês aqui, explicando um pouco sobre o efeito Cantillon e a inflação. São formas que o Estado trabalha para manipular a economia e o povo. Bom, senhores, para estar citando a respeito de juros negativos, não tem como a gente não falar primeiro sobre o efeito Cantillon e também sobre inflação, porque indiretamente isso tudo está interligado. Então eu vou estar explicando para vocês o efeito do efeito Cantillon de uma forma simplificada, talvez bem porca, mas que se for assim de forma simplificada fica mais fácil de vocês entenderem. Então tanto para quem está vendo como para quem está ouvindo vai ficar interessante, que vai dar para entender o que eu quero dizer. Então imagine o seguinte, imagine que os indivíduos, como se tenha os incentivos, porque nós vivemos numa sociedade familiar, nós queremos acumular riquezas para que nós tornamos mais próximos e possamos garantir uma melhor vida para os nossos descendentes. Geralmente é assim que agimos, de uma forma inteligente, através do nosso trabalho, e em consequência a gente produz coisas em excesso, e nós homens temos capacidade de produzir mais do que nós consumimos, esses excedentes acabam sendo a riqueza acumulada, certo? Então nós vivemos numa sociedade que faz meios de trocas através de dinheiro. Então o excesso de dinheiro e riqueza geralmente são acumulados em dinheiro, que são as coisas que têm a maior liquidez, que são mais líquidos para trocar por outras coisas. É até por isso que existe a moeda, as moedas foram criadas para isso. Nós saímos desde o escambo para a moeda usada em sal, depois passamos para metais preciosos e fomos evoluindo até chegar na moeda. Cada país tem a sua moeda, cada estado trabalha de uma forma e tem um valor de moeda diferente. Então, o que seria o efeito Cantillon, senhores? Isso aqui também é uma das grandes explicações do porquê muitas sociedades acabam pobres, porque o poder de compra das pessoas acabam diminuindo. Isso aqui é uma das explicações. Então vamos imaginar um cenário mental para vocês entenderem quem se beneficia com o efeito Cantillon e como ele é feito.
Bom, primeiramente, o efeito Cantillon é uma das formas de quem não trabalhou para gerar riqueza tome a riqueza das pessoas que trabalharam. Ou seja, é um sequestro de valor e de riqueza dos indivíduos que geraram riqueza. Ou seja, um sequestro de valor do próprio mercado, podemos dizer assim, porque o mercado é feito de empresas, empresas são feitas de pessoas. Perfeitamente. Então imagine que o Banco Central do Bostil, por exemplo, pode fazer o efeito Cantillon. Uma das formas, eu vou estar citando aqui, por exemplo. Tanto o Banco Central do Bostil como qualquer banco central. E vocês vão entender por que o Banco Central é também uma das coisas que são uma aberração. Que não deveria nem existir. Então imagine que nós estamos numa sociedade que a sociedade está em uma economia boa, crescendo o PIB a 3% ao ano, que já é, por exemplo, que para o nosso país seria bastante coisa. Então imagine o seguinte, a gente está com um poder de compra bom, a gente consegue pagar um aluguel, ter um carro, etc, comprar uma feira pro mês, etc. Tá tudo andando no conforme. De repente, surge um governo que nem já surgiu no passado no Bostil. Surge, por exemplo, aquela ideia dos campeões nacionais, que eram mais ou menos o seguinte: olha, essas empresas aqui são amiga daqui da gente do governo. E eu governo, acredito que eu intervindo na economia através dessas empresas que eu acredito que vai ser bom para vocês. Eu vou criar cartas de crédito e vou oferecer dinheiro para essas empresas se desenvolverem e fazerem obras de infraestrutura no país. E como nós sabemos que todas as obras de governos corruptos, como são a grande maioria, eu não sei se tem uma exceção para isso, então imagine que vão girar licitações com essas empresas amigas do governo e vai ser aquele negócio de superfaturamento de coisas, né? Um tijolinho que custa R$ 8, por exemplo, eles vão declarar como se custasse 15. E todo esse trâmite que a maioria das pessoas já sabe como funciona. Então, aqui no exemplo visual para quem está vendo, vamos dizer que o Banco Central, então, para criar dinheiro do nada, não é, por exemplo, literalmente ligar a impressora de dinheiro, imprimir dinheiro e sair dando para os amigos. Não é bem assim. Então, ele geralmente é feito de formas que pareçam que não está sendo feito emissão de moeda. Entendeu? Então, uma das formas comuns de se emitir moeda e ter o efeito Cantillon, por exemplo, é quando o governo começa a emitir títulos ou contratos de crédito, por exemplo, via BNDES. Então imagina, o governo com o BNDES fala: vou emprestar dinheiro para vocês aqui na empresa amiga do governo, e o custo desse dinheiro vai ser zero ou irrisório. Vamos dizer assim, porque não, você foi uma empresa especialmente amiguinha nossa aqui para fazer tal coisa. Então essa empresa recebeu o dinheiro primeiro. Então imagine que quem recebe o dinheiro primeiro vai ter um dinheiro que foi criado do nada e vai usar esse dinheiro para comprar as coisas. Então imagine, eu recebi uma mala de dinheiro que não me custou nada, entendeu? E eu simplesmente pego esse dinheiro, vou na gôndola do supermercado e passo o braço na gôndola do supermercado e levo um corredor inteiro para minha casa embora de produto com aquele dinheiro que eu não ganhei, que eu não adquiri através de trabalho. Eu simplesmente imprimi aquele dinheiro e comprei as coisas. Qual é o efeito disso? Quem recebeu o dinheiro primeiro foi lá e tomou todos os objetos, riquezas, propriedades, comprou com aquele dinheiro, entendeu? Então, aconteceu o quê? Eu adquiri riquezas sem ter riqueza nominal. Ou seja, eu estou afetando o mercado com isso. Eu estou afetando o quê? Por exemplo, se o governo dá carta de crédito ou dá dinheiro na mão de instituições ou empreiteiras, por exemplo, como eu citei aqui de casos de obras de empresas amigas do governo, essas empresas ou instituições como bancos vão utilizar o dinheiro primeiro e vão injetar esse dinheiro no mercado de alguma forma, adquirindo as coisas. Empresas de construção vão adquirir matéria-prima, vão construir empreendimentos, etc. Geralmente superfaturado, vão declarar, geralmente, por exemplo, o tijolinho que custa 8, custa 16. Então eles vão, em tese, vão chegar a construir talvez aquilo até o final, e aquele dinheiro que saiu por fora das notas frias, por exemplo, vai ser direcionado para alguém do governo que fez o esquema. Ou seja, tá indo o dinheiro primeiro na mão tanto daquelas
empresas que são filiadas, amiguinhas do governo, e esse desvio de dinheiro também está indo para os políticos, entendeu? Geralmente vocês fazem isso por vias que não tem rastreamento. Quem aí lembra, por exemplo, do caso do escândalo da Odebrecht com o governo do Nine? E quem lembra daquele apartamento que encontraram uns tempo atrás com acho que era 2 caixas cheias de dinheiro, era 2 malas cheias de dinheiro vivo, entendeu? Então é mais ou menos por esse caminho. Então imagine qual vai ser o efeito de, por exemplo, quem pegou o dinheiro primeiro e passou o braço na gôndola do supermercado e levou tudo, vai ter consequência. Qual vai ser a consequência disso? Então as empreiteiras que fazendo obras superfaturadas ou quem receba o dinheiro primeiro via isso, via bancos, que são títulos ou contratos de crédito, como eu disse, vai afetar primeiro, por exemplo, quem produz. Então, por exemplo, imagine que uma empreiteira que recebeu dinheiro, que não custou nada a ela, vai lá, compra um monte de matéria-prima, ferro, minério, etc. Vai acontecer o quê? Vai afetar a economia positivamente, vai ter um efeitinho que vai ser falso. Pode acontecer um boom de produção no mercado de produção, nas indústrias, devido à demanda normal. Então, essas indústrias desse ramo, ou seja, de que ramo for, vai ter uma demanda maior, vai vender tudo e pode até desabastecer o estoque. O que pode acontecer? Quem comprou primeiro passou o braço na gôndola do mercado. E para reabastecer aquele produto, vai ter que ser produzido mais produtos em maior velocidade, porque teve uma demanda anormal e não natural para aquela questão. Ou seja, vai chamar a cadeia de matéria-prima. As cadeias de matérias-primas são recursos limitados, porque a riqueza, minério, ou seja, um produto, um microchip, ou seja, não importa o que seja, é como um exemplo. Então, se eu tenho que produzir mais rápido, eu vou demandar muito mais matéria-prima para voltar a produzir, para não criar um buraco na cadeia produtiva. Então, sofre um boom positivo na produção, vai exigir mais matéria-prima, só que essa matéria-prima geralmente ela é limitada. Então, geralmente não vai conseguir ser extraído matéria-prima em grandíssimas quantidades, por exemplo, que vai abastecer, por exemplo, o setor produtivo. Ou seja, a matéria-prima, então, devido à alta demanda do setor industrial, vai aumentar o preço da matéria-prima. Então, a gente pode até, por exemplo, usar como exemplo o ciclo de commodity, né? Por exemplo, ferro, petróleo, celulose, etc. São coisas que são matérias-primas retiradas do natural e que não tem como você aumentar a velocidade daquilo sendo produzido na natureza. Você pode aumentar a velocidade de extração dependendo do local, caso tenha bastante recurso daquele. Caso não, vai ser uma velocidade inconstante, por exemplo. Então o setor produtivo sofreu um boom artificial através do dinheiro de quem recebeu de graça primeiro e passou o braço na gôndola do mercado. A matéria-prima pode não dar conta, provavelmente não vai dar conta de suprir a demanda da produção. Então a produção vai comprar um número limitado de matéria-prima por maior preço, aumentando os custos. Então a indústria aumentou os custos, produziu com dificuldade, ou seja, teve um custo maior de produção. Ou seja, esse custo da produção vai ser repassado para o preço do produto para atacado e varejo. Ou seja, então aqui, devido à demanda dos preços, o preço no varejo sobe. E esse preço que sobe, que o varejo comprou da indústria mais caro, por exemplo, o varejo, eu quero dizer, por exemplo, imagine uma loja de eletrônica, imagine um supermercado. Então, se alguém imagine se alguém comprou primeiro, sem ter custo, esvaziou a indústria vai lá e começa a produzir mais caro por causa de falta de matéria-prima. Então, o produto para a indústria ficou mais caro, ela repassa o custo para o varejo. O varejo comprou lá, por exemplo, alimentos, comprou televisão, produtos que dependem de microchip, etc. Comprou mais caro da indústria por causa do efeito lá da matéria-prima com escassez. Então, o custo que a indústria passou para o varejo atacado, o varejo atacado também vai repassar nos preços para os consumidores. Ou seja, o que aconteceu aqui? Teve inflação, cara. Entendeu? Ou seja, as últimas pessoas aonde vai chegar o efeito desse dinheiro vai ser sempre no consumidor, no povo.
Ou seja, quem se beneficia dessa forma de criação de valor, de dinheiro do nada, é sempre quem recebe o dinheiro primeiro. Ou seja, quem vai receber primeiro o dinheiro? Os amigos do governo, e em segundo se beneficiam de primeira parte as indústrias mais ricas ou maiores, por exemplo, que vão ser atingidas diretamente pelo tipo de demanda que vai ser feita. Geralmente, quando o governo faz isso, ele nunca faz isso de forma sem pensar. Ele vai fazer sempre pensando num esquema de beneficiar as empresas amigas do governo que vão fazer ele, por exemplo, tentar ficar lá no tal projeto de poder, que é o que geralmente a esquerda no país já fez e tentou fazer se perpetuar no poder há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás. Ou seja, no final da ponta dessa linha, dessa brincadeira, o povo vai receber produtos mais caros, vai ter inflação de preço. Porém, todo mundo aqui na cadeia produtiva consegue repassar o custo e imposto, etc., no preço das coisas. Só que o povo não tem como repassar custo, cara. O povo é a ponta consumidora, ele consome, ele não produz nada, ele não faz nenhum serviço, entre aspas, assim, que vai influenciar no preço. Ou seja, ele vai sofrer com aumento de preços e os custos em tempo real. Então, como eu disse, a população não tem a quem repassar os custos e vai acabar empobrecendo e perdendo o poder de compra, porque o salário das pessoas geralmente não vão acompanhar. Principalmente se o salário dessas pessoas não tem tanto a ver com o setor que sofreu aquele boom de demanda artificial. Então, esse aqui é o efeito Cantillon, para quem nunca ouviu falar. O governo cria uma forma de valor e dinheiro do nada, quem recebe o dinheiro primeiro vai lá, passa a mão em tudo, e afeta a cadeia de demanda de suprimentos e também afeta o mercado. Os últimos vamos dizer assim, receber esse fluxo da consequência do dinheiro acaba sofrendo perda de poder de compra. Então vamos falar uma outra forma que o governo, ele também, vamos dizer assim, ele extrai a riqueza dos indivíduos do mercado, através sempre da destruição do poder de compra e daquela forma que eu mostrei, por exemplo, com o do efeito Cantillon. Ele emite dinheiro ou títulos do nada para tomar as coisas que são de valor real do mercado e vai tendo aquele efeito em cadeia até a outra ponta, que sempre quem vai se ferrar por último é a população que tem menos condição. Então imagine aqui, ó, um caso que vai ser gerado inflação pelo populismo. Isso aqui é um exemplo até bem recente para as pessoas que passaram pelo ano de 2020, pela pandemia, por exemplo. Então imagine o seguinte cenário. Por algum motivo o governo decide criar um programa que vai dar dinheiro diretamente de renda para a população, ou que nem foi o auxílio emergencial, por exemplo. Então imagine que o banco do Bostil, o governo dá dinheiro para a população via auxílios, ou gera também, tem uma forma também que é, por exemplo, oferecer crédito barato com juros baixos artificiais. Ou seja, o Banco Central vai lá e abaixa a taxa de juros lá embaixo, entendeu? Que nem por exemplo, aconteceu no governo lá com o Paulo Guedes, a taxinha de 2% no Brasil, e tipo, taxa de juros de país desenvolvido e em país subdesenvolvido. Então, o dinheiro que o governo dá para a população vai acabar gerando efeitos também. Eu imagino que o governo vai dar dinheiro para a população num cenário de economia não de desastre como 2020, mas uma economia que esteja mais ou menos. Então, qual que é o efeito primário, né? O governo dá dinheiro para a população aí a população vai, entre aspas, vai fazer o efeito Cantillon, entendeu? Em primeiro momento, a população consome mais, porque recebeu uma renda ali, uma paulada de uma renda. Vai causar o que essa primeira onda de consumo? Pode causar desabastecimento no atacado e no varejo por causa do alto consumo. Ou seja, gera um ciclo ali que vai aumentar as vendas do varejo e do atacado. Varejo vendendo mais vai exigir mais produção, ou seja, o setor produtivo vai sofrer também vai ter um boom. Então vai ser exigido um aumento de produção devido a essa demanda artificial criada pela renda transferida pelo governo. E vai ocasionar isso. Se a riqueza não foi gerada de forma natural, a cadeia de matérias-primas é afetada também. E não dá conta de tanto dinheiro que não existe comprando as coisas e exigindo mais demanda de matéria
no setor produtivo. Tudo isso aqui é um tipo de exemplo, pessoal. Não é exatamente assim que acontece, tá? Mas é para vocês terem um entendimento simples do que de como que é basicamente prossegue essa forma de inflação aqui. Então, pessoal, eu lembro que nos governos do Nine, nos primeiros governos do Nine Fingers, 2006, 2002, 2006, 2006, 2010, o Nine Fingers fez um monte de coisas para manipular a economia. Você reparou que ali no efeito contrário, quando você joga crédito com valor, um crédito barato, ou seja, dinheiro barato, ou joga dinheiro na mão das pessoas via auxílio, a primeira impressão que vai parecer na cabeça da população é que a economia está boa, a economia está crescendo. Por quê? Porque a demanda artificial de dinheiro mandada para a população vai aumentar o consumo no varejo, vai aumentar a produção na indústria, mas vai bater lá, por último, na outra ponta da matéria-prima, ou seja, da origem das riquezas reais produzidas, entendeu? Então, a partir do momento que a estressa, por exemplo, aqui no caso, as matérias-primas que originam todas as coisas, seja petróleo, seja carne bovina, seja produtos eletrônicos, etc., vai ter um impacto ali sempre na matéria-prima, por exemplo. Então, vamos dizer assim, passa 3, 4 anos o governo dando crédito barato e dinheiro para as pessoas vão consumindo e vai ter aquela subida em V para cima da economia. Porém, vai chegar um momento que a matéria-prima, a produção de matéria básica não vai conseguir acompanhar esse aumento de gastos, entendeu? De consumo, de gasto, que eu falo de gastar para gastar na economia, consumindo as coisas. Então vai ter o efeito rebote, que sempre vai vir numa demanda contrária. Então, geralmente, governos populistas, eles fazem isso para garantir, por exemplo, um mandato ou 2 mandatos, fazendo artificialmente a economia, por exemplo, parecer que está crescendo. Porém, quando ele prepara, assim, vai ver que já não dá mais para segurar essa onda, a democracia, vamos dizer, acaba com o mandato desse cara e joga um boi de piranha lá no lugar. Aí vai estourar essa bomba de crise econômica e inflacionária na mão do outro otário que assumir. Então, por exemplo, se teve aumento de custos para gerar mais matéria-prima e o aumento do preço devido à escassez que gerou desabastecimento da indústria, as fábricas também vão sofrer igualzinho lá no Cantillon. Vão sofrer com aumento de custos, vão repassar os custos para o atacado. O atacado vai comprar da indústria também e o varejo. Então, o atacado e o varejo vão reajustar os preços tudo para o consumidor. Ou seja, vai ser empurrado o máximo possível de primeira mão, tudo para o consumidor, em primeiro lugar. Então, o consumidor, no final, lá na outra ponta, vai acabar comprando menos com aquela mesma quantidade de grana, ou grana emprestada. O mercado, nesse tipo de jogada econômica, quando o governo faz isso também, acontece bem mais forte. O mercado ele começa a perder a noção do que é demanda real ali do mercado, ou se não é demanda real, entendeu? Então aí começa a gerar aquelas incertezas de, nossa, tá caindo consumo aqui em tal setor, o que tá acontecendo? Aí começa a ter aqueles desequilíbrios. Então são onde as incertezas vão fazendo as indústrias então a segurar aquela produção dela lá, e o custo já tá alto, entendeu? Então o que acontece? A população tá vendo a inflação e então vai ter esse efeito de retração. Então o consumo cai, as empresas vendem menos, a inflação acontece. O governo, para segurar a inflação, vai fazer o quê? Vai aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo. Fazendo isso, geralmente o governo ele vai quebrar empresas e pessoas que pegaram, por exemplo, o crédito barato. Vamos imaginar, por exemplo, que uma empresa fez um contrato, uma pessoa fez um empréstimo lá que é, por exemplo, assim, ó, esse contrato aqui vai se reajustar pelo índice de inflação do governo, taxa Selic ou IPCA. Então a taxa Selic lá, por exemplo, estava 2%, que nem na época do Paulo Guedes lá. Então as empresas tinham uma dívida baseada em 2%, os empréstimos pessoais baseados em 2%, um quebrado. Aí do nada aconteceu tudo esse esquema aqui de transferência de renda. Chegou na ponta final, deu inflação. O que aconteceu? Aqueles contratos de 2%, como está baseado no índice, imagine hoje que o IPCA está 14%, cara. Então de 2 para 14%. As pessoas não vão conseguir pagar as dívidas delas, as empresas talvez não vão conseguir pagar as dívidas delas. Então, o que acontece? Muitas empresas vão quebrar e pessoas vão quebrar, entendeu? Aí você pensa assim, nossa, mas por que o governo
além de ele querer se manter no poder fazendo isso, sempre vai querer jogar quando estourar a bomba no colo de um boi de piranha, ele ganha de várias formas com isso aqui. Uma das formas que ele ganha nesse processo aqui, é através de mais consumo igual mais imposto. Ou seja, da mesma forma que o governo ele joga dinheiro e crédito barato na mão das pessoas, aumentando o consumo artificialmente e a economia, mais produção aumenta mais a arrecadação de imposto também. Lembrando que o Bostil ele tem umas maiores cargas tributárias embutidas no consumo. Então, para você ter noção que eu vou contar para vocês aqui, o preço, uma cerveja, ela contém em torno ali de 68 a 80% do preço da cerveja no Brasil é só imposto, cara. Então, você imagina o quanto que isso gera para o governo. E a hora, por exemplo, que estoura a bomba da inflação nesses casos que prevê transferência de renda, lembram lá no exemplo anterior que existem aquelas empresas campeões nacionais, amiga dos governos? Então imagina o seguinte cenário, eu injetei crédito barato, injeção monetária, transferência de renda, fiz tudo esse crescimento econômico falso aqui e teve um rebote. As empresas que já são amiguinhas do governo e o próprio governo, por exemplo, sabem exatamente ali onde mais ou menos a bomba vai estourar. Então, da mesma forma que o governo pode também imprimir dinheiro do nada com efeito Cantillon, imagine esse cenário aqui onde a inflação aumentou, mexeu nos índices de contratos de empréstimo de pessoa física ou de empresas. Imagine então que chegou nesse cenário aqui, quebrou as empresas por dívida, quebrou as pessoas por dívida. O governo, através daquelas as empresas mais amiguinhas dela, pode fazer o seguinte, olha, o governo vai lá dar dinheiro para essas empresas que já são grandes, aí essas empresas grandes vão lá e começam a quebrar um monte de empresa que ficou quebrada por dívida. Você entendeu como é que é um ciclo maldito de tirar a riqueza do mercado e transferir o poder de compra dos indivíduos, da população, para centralizar no Leviatã, cara? Então, tudo isso daqui são formas de diminuição de poder de compra. E tudo isso daqui está envolvido com a geração de juros negativos. Eu vou estar explicando mais para vocês aqui posteriormente agora. Bom, pessoal, exemplificando, por exemplo, a taxa de juros negativa. Imagine, por exemplo, que o governo ele diz para você que a inflação é 14% ao ano e oferece lá uma taxa Selic para estar rendendo no CDBzinho, na poupancinha, 14% ao ano, né? Mas todos aqueles gastos que gerou uma inflação enorme pro governo, ele geralmente não vai querer repassar todo aquele ganho de aquele efeito Cantillon, ele vai evitar de repassar a inflação real para as pessoas, para repor o poder de compra das pessoas. Então, geralmente, a inflação sempre vai ser muito maior do que a taxa de juros que eles falam. Então, imagine que eles dizem para você que que a inflação realmente foi de 14%, mas a inflação foi de 25%. Então, você vai ter uma taxa real de poder de compra do dinheiro de menos 11%, como está aqui, ó. E eu mostrei a respeito disso de poder de compra em vídeo passado, tá? Então, eu vou estar entrando aqui agora na questão de juros negativos, para você ver como é que ele ocorre em si, né? Então, mais uma vez aqui eu estou numa planilha com vocês, para quem quiser olhar, olhem aqui, por gentileza. Vou estar aumentando aqui um pouquinho a planilha, ó. Aí fica mais fácil de enxergar, né? Então, imagine o seguinte, senhores, ó. Imagine que eu tenho uma quantidade de dinheiro, por exemplo, 20 mil reais, certo? E o governo, ele vai lá e diz que a inflação está em 13%, etc. Só que ele está ocultando a real inflação. Geralmente, pessoal, lembra que eu fiz vocês a fazer o cálculo de inflação pessoal no vídeo anterior, lá no Shed Invest 2. Para quem não viu, vai lá na playlist Shed Invest, o vídeo 2. Eu falo de como você faz para você mesmo calcular a sua média de inflação pessoal. Então, você descobrindo mais ou menos qual que é a inflação de verdade através da tua inflação pessoal, você nunca vai chegar exatamente à inflação perfeitamente real, mas você vai ver baseando na sua inflação pessoal. Então, geralmente a inflação pessoal nossa nunca vai ficar menos de 20%. O governo sempre está fazendo de 20 a 40% de inflação, geralmente ao ano, entendeu? Então imagine, por exemplo, aqui, que o governo fala para você que a taxa de juros
O Banco Central fala que a taxa de juros está em 13,8% para segurar a inflaçãozinha de 6, 7%. Mas através da sua inflação, pessoal, tu percebeu, por exemplo, que a inflação está em torno de 20, 20,5% ao ano, aquele ano. Então, o governo te pagando 13% no investimento de tesouro direto, etc., você está com 16,7% de inflação oculta. Ou seja, pelo menos nessa brincadeira aqui de 20% ao ano de inflação real, você está tendo um juros negativo de poder, você está perdendo em poder de compra. Nesse cenário aqui, por exemplo, 2,8%. Ou seja, a gente está no cenário de 2,8% de juros negativo. Entendeu? E a gente sabe que, por exemplo, até os salários nossos de convenções de empresas para reajuste de salário, as empresas nunca dão a Selic de reajuste de salário para as pessoas. Geralmente eles pegam o índice do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para tentar aproximar dessa taxa aqui o reajuste de salário. É isso que geralmente acontece. E o NPC geralmente nunca vai ser igual a taxa Selic ou IPCA. Geralmente ali vai ser tipo uns 70% da taxa de juros, vai ser o NPC. Então, se baseando no que eu estou mostrando para vocês aqui. O juros negativo é a inflação que você não vê, mas que você pode conseguir achar através de calcular sua inflação pessoal. É fazendo como eu ensinei no vídeo Share Invest 2. Pega dia 1º de janeiro do ano, todos os produtos que você compra geralmente. Anota o preço. Em janeiro do próximo ano, compara os preços. Você vai ver realmente quanto de inflação você teve de gasto na tua vida, em média. Você acha a tua inflação pessoal. Lá no Share Invest 2 tem mais perfeitamente o exemplo de como você pode fazer isso. Então, imagine, por exemplo, olha só. Imagine que você está com 2% negativo, até mais 2% negativo de juros negativos comendo o seu poder de compra ao ano. Então, imagine que, por exemplo, você vai ter lá carne e café para comparar quanto você consegue comprar de um ano e quanto você consegue comprar no outro, né? Então, olha aqui, por exemplo, o governo está te dando 13,8% de ganho para compensar a inflação, né? Ganho entre muitas aspas. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, com 20 mil, como eu disse no valor inicial, com 20 mil, tu vai comprar ali em torno de 667 quilos de carne. Vamos dizer que a carne aqui tá 30 reais o quilo. 30 reais o quilo, compro 667 quilos de carne com 20 mil reais. Beleza, só que aí o que acontece? O governo vai lá e reajusta as coisas pela taxa de juros fake dele. Depois de um tempo, depois de um ano, por exemplo. Então aqueles meus 20 mil reais, eles vão virar 22.767. Ou seja, os juros fake que o governo me falou rendeu a 22 e pouco o meu salário. Só que o que acontece? Aquela inflação que você não está vendo, que está sendo juros negativo, fez o preço das coisas subirem. Então o que acontece? Aquela carne que era de 30 reais, por exemplo, passou a custar 35. Então o que foi que aconteceu? Mesmo você recebendo 13,8% de juros, que é a inflação fake nos 20 mil, você ficou com 22.767. Mas como teve a inflação dos preços, que passou a carne de 30 para 35, por exemplo, você não consegue mais comprar 667 quilos de carne como você comprava antes, mesmo tendo dinheiro a mais, 22.667. Ou seja, em vez de você comprar 667 quilos de carne, você compra agora, no outro ano, 650, menos tendo recebido aquela taxa de juros de reajuste lá na poupancinha, no CDB, etc. Entendeu? Ou seja, diminui o teu poder de compra. O que acontece? Como está aqui na tela, por exemplo, se você tem taxa de juros negativo, isso vai estar geralmente consumindo na inflação. Então, esses 22.767 que você tem agora reajustado pelos juros fake, ele não tem um poder de compra equivalente. Esses 22.767 compram 22.200 reais, entendeu? Ou seja, teve diminuição do poder de compra. Isso tem a ver com aquilo que eu te falei do efeito Cantillon. Ou seja, com o dinheiro que não existia, por exemplo, o governo adquiriu riquezas pelo efeito Cantillon através das consequências da velocidade do dinheiro na injeção monetária. E o que seria a injeção de dinheiro ou velocidade do dinheiro?
Lembre que quem recebe o dinheiro por último, primeiro, quer dizer, compra as coisas com o valor atual e causa lá o desabastecimento, o desequilíbrio do mercado. Então tudo vai se reajustar, o custo vai aumentar, o tempo de receber matéria-prima para dar conta da produção vai aumentar, e quem recebe lá na ponta, lá embaixo, vai pegar todos os aumentos de preço e não vão ter benefício nenhum. Então, quanto mais rápido isso acontece, a inflação mais sobe rapidamente, estoura. E quanto mais devagar o Estado ele também faz isso, acontece a inflação, só que de forma mais lenta, que as pessoas não vê. Um exemplo de velocidade do dinheiro que estourou a inflação, por exemplo, foi nos anos 80 e 90 no Brasil. E os bancos emitiam dívida, o governo emitia dívida que nem louco, distribuindo dinheiro, imprimindo dinheiro 24 horas por dia. E causou aquelas inflações de 100% ao ano, 200% ao ano, 1000% ao ano. Do naipe daquela inflação que está vivendo hoje a Argentina, por exemplo, lá de 70% ao ano. O governo começa a perder a mão da velocidade do dinheiro. Ou seja, com que velocidade o mercado, através de ver que está sendo dinheiro criado e não está dando conta das matérias-primas da produção acompanhar, então como acontece a desconfiança do próprio mercado e o mercado começa até a adiantar os aumentos de preço. Então isso é um desastre completo, entendeu? Então o juros negativo é basicamente isso aqui. O governo dando uma taxa de juros fake, remunerando abaixo da inflação real. Então, você nunca está ganhando realmente. Você nominalmente está vendo o número, lá os dígitos da tua conta, o dinheiro em espécie aumentar. Mas o que esse dinheiro compra menos, entendeu? É simples assim. Então, senhoras e senhores, eu quero chegar aqui para falar para vocês. Eu tenho e vou mostrar para vocês a questão que é o seguinte: os juros compostos, eles têm a capacidade de superar as perdas que o governo causa através do confisco de imposto, esse imposto inflacionário e essa questão das causas dos juros negativos. Mas por que Yanni, que os juros compostos vai conseguir superar os juros negativos? Tá meio confuso esse papo aí. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu vou estar explicando para quem não sabe o que é juros compostos, o que é juros composto. Primeiro, vocês têm que entender o que é juros. Então, o que é juros? Vamos colocar no tamanho normal aqui. Não, agora ficou muito pequeno. Agora ficou bom. Então, imagine assim, pessoal, juros simples. Imagine que você tem 30 mil reais e faz um contrato lá com uma financeira. A financeira vai te dar 8% de juros ao ano, caso você deixe o dinheiro com eles um ano parado. No final daquele ano, eles vão pegar os juros e vão depositar na tua conta. E enquanto você deixar o dinheiro lá, eles vão sempre no final do ano depositando os juros na sua conta. Ou seja, não vai estar acumulando com aquele capital que você deu para a financeira. Eles vão estar sempre depositando os juros para você. Então, o que acontece? Se eu dou 30 mil reais e essa financeira vai sempre depositar os juros para mim no final do ano, para mim, por exemplo, na minha conta corrente, então 30 mil, 8% de 30 mil daria 2.400 de juros. Ou seja, todo final de ano cairia 2.400 reais de juros para mim em dezembro. Ou seja, 8% ao ano. Isso aqui é juros simples. É um juros que tem um tempo exato para percorrer. No final desse tempo, você é remunerado pelo capital que você colocou, né? Através da porcentagem. Então, o que seria o juros composto? Então, imagine que da mesma forma que você vai deixar 30 mil reais um ano inteiro com essa financeira vai pegar os juros. Só que em vez dela pegar os juros e depositar para você na tua conta corrente, separada da conta dela lá, você deu o dinheiro para ela tá rendendo os juros para você. No primeiro exemplo, ela te deu os juros na sua outra conta corrente. Então você pegou aqueles 2.400 dos 30 mil, que são 8%, e gastou. Então imagine que você faz um contrato com a financeira, que em vez dela te mandar o dinheiro na tua conta para tu gastar aqueles 8%, ela vai fazer o quê? Aqueles 30 mil, ela vai pegar aqueles juros e vai somar o capital que você já deu para ela. O que significa isso, pequeno gafanhoto? Se você deu 30 mil no primeiro ano para ela, vai render aqueles 2.400. Então o que vai acontecer? O seu saldo lá na financeira, que vai continuar rendendo juros, vai ser de 32.400.
Então, o que aconteceu? No segundo ano que você deixou lá o dinheiro, vai ser 8%, não acima de 30 mil mais, vai ser 8% acima de 32.400. O que acontece? No final daquele ano, não vai ser 2.400 como foi antes, agora aumentou o valor, porque é 8% sobre um valor maior que 30 mil. Vai ser agora um valor de 2.592. E aí, novamente, essa financeira não te depositou para sacou, não te deixou sacar esse dinheiro. Ela vai lá e depositou, somou com o capital que você já tinha. No terceiro ano vai ser 8% sobre um valor maior ainda, 34.900. Então os juros vão aumentar, 2.700. Ela soma de novo e por aí vai. Então reparem o que acontece. Isso aqui é o fenômeno do juros sobre juros. Vai ser sempre um juros rolando sobre o montante que vai ter depois, que vai ser gerado depois. Entendeu? Muitas pessoas conhecem os juros sobre juros, principalmente aquelas pessoas que devem cartão de crédito. As pessoas sabem muito bem como é que é. Então elas ficam lá pagando sempre o mínimo do cartão, mas a dívida nunca diminui, né? Porque está gerando juros sobre juros. Então quando você coloca esse fenômeno do juros composto a seu favor, você vai observando que o valor que você vai recebendo vai aumentando. Se 30 mil em juros simples estava rendendo 8%, 2.400, no quarto ano aquele já não é mais 30 mil capital acumulado, é 37. Então, de 2.400 no primeiro ano, o cara pulou para 3 mil e mais de 3 mil no quarto ano. Tá rendendo os mesmos 8%, só que sobrou um valor maior. Então, é juros sobre juros. O que acontece, pessoal? Quanto mais tempo se passa os juros, gerando juros sobre um capital que sofreu juros anteriormente, isso vai aumentando demais, é de uma forma exponencial. Por isso que eu falo que juros compostos é uma força exponencial. E essa força exponencial, ela é uma das formas que consegue combater, por exemplo, a forma que o governo tem de saquear, cobrar imposto inflacionário sobre as pessoas. E é por isso que eu uso ações para ensinar e mostrar como que você consegue proteger o seu dinheiro também do poder de compra e multiplicar o dinheiro ganho, desculpa, com o suor do teu rosto. Então agora aqui eu vou estar passando para outra aba e vou estar mostrando para vocês o poder dos juros composto em mais anos, entendeu? E vou estar usando já o exemplo de ações e dividendos para vocês entender melhor. Bom, senhores, como informativo para os senhores, como eu vou deixar essa planilha para uso para vocês de graça. Aqui eu vou tem até explicação de como você calcula os juros compostos para quem não entende, entendeu? Então, basicamente a fórmula do juro composto é o valor vezes a taxa elevado à potência do tempo. Ou seja, percebe que a forma de calcular os juros compostos é através de potência. E para quem lembra da quinta série, da sexta série, sabe que o cálculo de potência é um cálculo de elevação. Não é um cálculo, por exemplo, de 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 3 por exemplo, você vai fazer 3 vezes 3, 3 vezes. Ou seja, 3 vezes 3 é 9. Ou seja, você fez 3 vezes 3 uma vez. O resultado do 9 você vai fazer vezes 3. Então 9 vezes 3 é 27. Ou seja, você levou duas vezes, agora vai levar a terceira vez. Ou seja, 27 vezes 3. Ou seja, eu não me lembro o resultado de cabeça, mas vai dar 80, 90 e poucos. Ou seja, você percebe que o resultado vai sendo exponencialmente aumentado. O juros composto é assim. Ele é uma conta de potência, ele não é uma conta de vezes de juros simples. Por isso que é impossível você fazer essa conta de cabeça. Por isso que você tem que ter uma calculadora ou tem que ter uma planilha para você fazer simulações e interpretações desse tipo. Então aqui, né, na aba juros compostos eu deixo aqui para vocês, ó, o cálculo do juros composto. E através de inserir o valor aqui, por exemplo, um valor que nem, por exemplo, ó, 15 mil reais. Vamos dizer que eu quero descobrir o que aconteceria se eu depositasse 15 mil reais no lugar que vai me render 25% ao ano no período de 20 anos. Então o que aconteceria? Ó, esses 15 mil reais com 25% ao ano em 20 anos virariam 1.300.000. Então aqui tá para você usar, para você aprender. Então é interessante para o aprendizado isso aqui, pessoal. Também deixei um outro exemplo aqui, por exemplo, de quanto
seria necessário de capital para você atingir certa renda, por exemplo, por dividendo. Então imagina que, por exemplo, se você quer ter no futuro, em 7 anos, 500 mil reais, e você acredita que o investimento seu vai render 35% ao ano. Então, se você acha que em 7 anos, para em 7 anos você alcançar 500 mil reais e acreditando que vai ter um rendimento de 35%, você descobre o quanto que seria necessário colocar nesse investimento e render esses 35% ao ano em 7 anos para atingir esse valor. Ou seja, no caso aqui, ó, seria 61.183. Agora imagine, por exemplo, eu quero atingir 200 mil. Eu acredito que eu achei um investimento que rende 20% ao ano. Então eu quero atingir esses 200 mil através de 20% ao ano em 5 anos. Então, para mim atingir 200 mil reais em 5 anos, achando que eu acredito que rende a 20% ao mês não, ao ano, então eu teria que investir nesse primeiro ano 80 mil reais. Então, olha que interessante, você vai poder usar isso aqui para fazer isso aqui também, para ter previsão de quanto seria necessário de investimento inicial para alguma coisa, entendeu? Além de também aqui uma simulação de dividendo para vocês. Então, isso aqui vocês vão ter para quem baixar a planilha, vai em arquivo, vai ter a opção de fazer cópia para o seu drive, você vai poder editar e usar. Então, pessoal, voltando ali, eu falei do princípio dos juros, expliquei juros simples e mostrei o efeito exponencial dos juros compostos. Que nem eu mostrei aqui para você, é uma conta de potência, é de elevação, não é uma conta de vezes. Então não dá para fazer de cabeça. E vocês viram que, olha só, 15 mil a 25% ao ano em 20 anos, faria 15 mil virar 1 milhão. Então perceba que é um efeito exponencial. Então o que vai acontecer aqui, senhores? Aqui agora eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou estar mostrando o efeito de juros compostos através de um valor X investido, com um aporte mensal não muito alto, baixo, um valor que seria realista para qualquer pessoa, a uma taxa de rentabilidade de uma ação mediana para ruim da bolsa, tá? Então, para mim usar como exemplo, deixa eu pegar uma ação aqui no navegador. Vou mostrar para você uma ação que rendeu X% em 10 anos, para você ver como não é irrealista esse valor que eu vou usar aqui. Bom, senhores, aqui tá aqui, ó. Peguei 3 empresas aqui, por exemplo, ó. Peguei o Banco Pactual, peguei uma empresa de energia, Transmissão Paulista e peguei o Banco do Brasil. Então observe aqui, ó, 10 anos. Em 10 anos o que aconteceu? A ação aqui, a empresa que menos rendeu foi o Banco do Brasil, que em 10 anos rendeu 216%. Então isso daria na média 21,60%. E o Banco Pactual, o que foi o que rendeu mais, daria em torno de 44,5% ao ano. Entendeu? Então eu vou usar a taxa de rentabilidade mais baixa, que é a do Banco do Brasil aqui, ó, 21,60%. Perfeito, senhores. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, imagine que eu peguei um valor de FGTS meu de 20 mil reais, tá? Eu vou aportar do meu salário. Vamos dizer que eu vou ficar muito tempo, vou ficar uns 10 anos sem aumento de salário. Então eu vou aportar 10% do meu salário, eu ganho R$1.800. Então vai ser uma parte todo mês, eu vou depositar, além desses 20 mil inicial, R$180. Investimento inicial de 20 mil, aporte mensal de R$180. Eu vou investir numa empresa, como a quem já segue o canal sabe, que a empresa me paga um dividendo estimado de pelo menos ali na média dela, de histórico, ela me pague 6% do valor que eu investi todo ano. Ou seja, ela vai me pagar um dividendo de 6%. E vocês viram lá que, por exemplo, o Banco do Brasil, que teve um rendimento menor daquelas ações que eu escolhi lá, foi 21,60. Então, qual que vai ser os juros anualizados dessa questão dos juros compostos aqui? Eu vou colocar 21,60. Ok. Então eu estou colocando aqui um rendimento anual de 21,60, um valor inicial de 20 mil, um aporte de 180, com um retorno de dividendo de 6%. Então o que eu vou ter em 10 anos? Observe que eu tenho aqui janeiro de 2022 e janeiro de 2032. O que aconteceu esse rendimento aqui? Lembrando que eu falei para vocês uma vez que geralmente, vocês têm que lembra que as empresas são organismos vivos.
as empresas têm seres humanos trabalhando dentro delas, e as empresas estão sempre... O mercado... Principalmente se é ANCAP, cara, você também acredita nisso? Vocês não falam isso? Eu também eu sou libertário, só que eu tenho talvez uma questão mais ANCAP, talvez um pouquinho mais agorista, do agorismo, assim, lá. Mas vamos dizer, vamos colocar um crescimento porco de dividendo de uma empresa. Vamos dizer que uma empresa em 10 anos cresceu só 20% de dividendo anualmente. A gente sabe que fazendo a tática das ações que eu ensinei para vocês, que é pegando o dividendo, reinvestindo o dividendo e ainda continuando aportando do seu salário durante um tempo, por exemplo, aqui 10 anos, você por estar comprando mais ações, você vai estar aumentando o seu dividendo. Então o dividendo vai crescer em torno de uns 40%, 50% ao ano com essa tática. Mas ainda coloquei uma taxa pequena ainda de crescimento de dividendo. Eu coloquei aqui que os dividendos vão aumentar 20% ao ano. Ou seja, 20 mil reais iniciais rendendo 21,6% ao ano, com aporte 180, vou receber 6% de dividendo e esses 6% vão aumentar 20%, ou seja, 20% inicial de 6%, vai dar em torno ali de tipo 1,2% no segundo ano e vai aumentando. Então o que aconteceu nesses 10 anos? O que aconteceu o que me deu de juros compostos nessa simulação aqui, que a gente está simulando como se a empresa estivesse crescendo quase nada, estivesse estagnada. Então vamos dizer que eu investi numa empresa, numa ação que cresceu pouco, estagnada, que nem um banco estatal como o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil cresceu 21,6% ao ano nos últimos 10 anos. Então, dos 20 mil iniciais, no primeiro ano, no final do primeiro ano, eu estava com 20.300. No final de 10 anos, aqueles 20 mil viraram 587.400. E estava me gerando anualmente um dividendo de 80 mil. Se eu dividir esse dividendo de 80 mil por 12, que vai dar um dividendo mensal, eu estarei recebendo uma renda passiva que não vai estar tirando do patrimônio, ou seja, um dividendo. Dividendo é lucro que vem da empresa, não é do capital, não gasta do capital, uma renda. Dividendo. Dividendo é o quê? Você receber parte do lucro das empresas. O valor das ações que cresceram ali que simulando essa taxa de juros de 21%. Então, meu capital terminou em 500 e poucos mil, um dividendo de 6.680 ao mês, em 10 anos. De 2022 a 2032. Aí você imagina, 6.680 reais de dividendo em 10 anos. É interessante ou não é? Então, vamos aqui agora fazer o combate que vocês tanto querem ver. Vamos pegar o rendimento de uma ação que rendeu nesse porte aqui e vamos simular os juros negativos no poder de compra desses 10 anos aqui que o cara teve o rendimento dele. E a gente vai ver no final das contas se compensou, se perdeu por juros negativos ou se não perdeu por juros negativos. E observem que eu estou usando taxas de crescimento de ação baseado numa ação real, um investimento inicial não muito alto, um aporte realista e um dividendo médio que geralmente você encontra facilmente nas ações. E o crescimento de dividendo menor do que geralmente acontece na média, que é de 40% a 50% de crescimento de dividendo, como já mostrei para vocês antes. Então vamos agora aqui à tabela dos juros negativos e vamos descobrir realmente, no final das contas, a verdade. As ações perdem para os juros negativos ou não perdem? Então o que aconteceria nesse cenário aqui? Lembra para vocês que eu mostrei que 20 mil na inflação fake lá de quase 14%, tomando nos cornos 2,8 de juros negativo, você não ia conseguir comprar nem mesmo a mesma quantidade de quilo de carne, como eu falei para vocês. Vocês iam estar comprando menos, porque o poder de compra já caiu, por causa do efeito Cantillon, que é uma das principais causas que existem juros negativos que o Estado faz para tomar a riqueza das pessoas e diminuir o poder de compra. Bom, então baseado em todos esses cálculos aqui, observem que o valor que você coloca aqui no cálculo dos dividendos do juro composto vai espelhar lá, aqui ó, no valor do dinheiro que vai simular os juros negativos. E você, quando usar a planilha, vai poder colocar aqui até mexer no nível de inflação real. Então eu coloquei um nível de inflação real de 20% ao ano. Então o que acontece? Vamos descer aqui. Agora aqui ó, simulação de 10 anos de juros composto numa renda fixa que o governo pagou fake. Então imagine, por exemplo, essa taxa fake aqui ainda. 10 anos dessa taxa fake,
e você está tomando 10 anos de juros negativos. Então imagine essa taxa de juros fake numa renda fixa, CDBzinho de banquinho, Tesouro Selic, Tesouro Direto, etc. Então imagina que ficou fixo 10 anos esse IPCA aqui. A gente está imaginando uma inflação do cacete. Então imagina que 2022 a 2032 aconteceu o quê? O governo me pagou de renda fixa 14% ao ano. Os meus 20 mil reais se tornaram 73.094 reais. Ou seja, só que o que aconteceu? Lembra daqueles juros negativos que estava correndo o poder de compra? Então aconteceu o fenômeno do efeito, da perda de poder de compra. Nesses 10 anos, olha que eu estou simulando uma inflação e um juros negativo fudido. Vamos dizer que em 10 anos o real perdeu 95% do poder de compra. Porque de 2,8% de juros negativo, lembra que eu expliquei para vocês o que é juros composto? O juros negativo, que é o que come o poder de compra, também vai se tornando composto nos anos. Então, se existisse um juros negativo fudido de menos 2%, o governo geralmente está praticando bem menos juros negativos do que 2%. Ele geralmente vai praticar 0,2%, 0,5% negativo. Para não ficar tão na cara a perda de poder de compra da economia. Então, ele vai tentar... Vamos dizer que então ele vai tentar esconder da melhor forma possível para as pessoas não sentir. Ele vai tentar fazer o juros negativo ficar batendo quase de igual com a geração de riqueza em excesso. Porque, ou seja, ele está tomando ali uma taxa negativa menor. Mas vamos imaginar nesse exemplo que eu mostrei para vocês, com um juros negativo muito alto de menos 2,8%. Beleza. 14% de inflação fake sobre 20 mil, recebi 73.094. Perdendo 95% do poder de compra da moeda real em 10 anos, esses 73 mil reais teria o mesmo poder de compra de 3 mil de 2022. Ou seja, cara, foi um desastre, cara. O poder de compra foi pro ralo, cara. Então, se lá em 2022 eu conseguia comprar 667 quilos de carne a 30 reais com 20 mil, hoje, com 73 mil reais, com aquela taxa de juros fake e o juros negativo, com 73 mil, eu consigo comprar só 377 quilos de carne. Porque a carne sofreu inflação e em 2032 a carne está custando 193 reais o quilo. Ou seja, olha só, eu comprava 600 e poucos quilos em 2022. 667. Em 2032, com o poder de compra, compro só 377, ou seja, cara, eu tô comprando metade do que eu comprava antes, mesmo tendo meu dinheiro multiplicado por 3 vezes pela inflação fake. Ou seja, foi um poder de compra desses 20 por 70 de 95%. É muita coisa mesmo. Então olha o naipe do juros negativo que eu coloquei aqui. Coloquei um juros negativo brutal aqui. Então imagine, lembra que eu falei para vocês lá que o INPC fake geralmente vai ser uns 80, 70% da taxa de inflação fake. Geralmente o INPC é o que é usado para dar os reajustes de salário mínimo. E o governo nunca vai reajustar o salário mínimo, geralmente no máximo do INPC. E as empresas também nunca vão reajustar os salários perfeitamente igual à inflação. Então você nunca vai ter igual o IPCA ou taxa Selic. Então vamos dizer nesse cenário aqui que teve reajuste de salário mínimo também, porque a gente tem que comparar o salário mínimo. Então o salário mínimo em 2022 é 1.302. Vamos dizer assim, né? Então vai ser reajustado a 9,7% de IPCA, de INPC, desculpa, que é bem menos que a inflação. Em 2032 aconteceu o quê? Além de perder o poder de compra de 95% do real com esse juros negativo fudido, o que reajustou só no salário mínimo, fez o salário mínimo chegar a 3.281,96. Isso aqui foi o reajuste pelo INPC. Então observem o que? Eu tive um perda de poder de compra, acreditando na inflação do Estado, de 95%. E os meus 73 mil reais atuais em 2032 têm o mesmo poder de compra de 3 mil. Ou seja, se eu tinha 20 mil em 2022, eu cheguei em 2032 com poder de compra de 3 mil. Ou seja, daqueles meus 20 mil reais, foi roubado mais ou menos 16.700 reais. Ou seja,
Cara, foi um saque invisível. Isso é o juros negativo. É absurdo. E observe, eu coloquei um juros absurdo aqui. Agora é a hora da verdade, pessoal. Simulação de 10 anos das ações, do rendimento das ações, contra os juros compostos negativos. Juros compostos negativos é menos 2,8 elevado a 10. Não é 2,8 ao ano, é 2,8 negativo elevado a 10 anos. Então, o que aconteceu aqui? Observem aqui o seguinte. A rentabilidade das ações, a rentabilidade sem descontar a inflação, tá? A rentabilidade foi de 1.312 naqueles juros compostos aqui, ó. Na outra aba tá refletindo o que tá aqui, pessoal, ó. Foi calculado aqui. Então, beleza. Então, o meu investimento inicial de 20 mil, mais o aporte de 180 mensais, fez eu estar em 2032 com 587.400. O que significa? Seria ter como se eu tivesse em 2022 R$ 25.934 reais. Ou seja, não, eu sofri menos com fisco dos juros negativos e inflação e tive um rendimento ainda, eu tô com, entre aspas, eu tô com um pouco mais de dinheiro referente a 2022. Mas repare que parece, nossa, mas parece que teve um rendimento real pouco. Mas não é exatamente isso que aconteceu. Porque a gente tem que ver o poder de compra real. Então o que aconteceu? Comparando a inflação real de 10 anos, as ações renderam aqui, ó, tá tudo com cálculo matemático, gente, não tem tiração de informação da bunda aqui não. O ganho acima da inflação fake foi de 1.174%. Ou seja, passou muito longe da inflação que o governo disse. Entendeu? Ou seja, eu terminei ainda por cima com aquela renda mensal de dividendo de R$ 6.680 ao mês. Que é aquele dividendo do ano que eu divido por 12. Então o que acontece? Eu estaria em 10 anos recebendo R$ 6.680 ao mês. O que isso significa? Se lá no cálculo de cima da renda fixa do governo o salário mínimo estava em 3.281, eu estaria recebendo pelo menos aqui mais de 2 salários mínimos de renda mensal de dividendo em 10 anos. Isso equivale a 103% a mais que o salário mínimo que estaria vigente na época. Mas espera aí, vocês têm que... Mas espera aí, Yannick, ligar. E o poder de compra? E o poder de compra? Calma, vamos chegar lá. Se eu comprava lá com 20 mil, 2022, 667 quilos de carne, com o meu rendimento em ações e pelo que eu cresci, o que aconteceu? Com esse dinheiro que eu tenho aqui, olha, observe que o preço da carne sofreu a mesma inflação de juros negativos que aqui em cima, ó, 193 aqui. Então eu vou conseguir comprar 3.033 quilos de carne com esse crescimento de rentabilidade das ações aqui contra a queda de poder de compra de comprar metade, mais ou menos, do que eu compraria em 2022. Ou seja, eu perdi muito, valorizei muito o meu poder de compra na carne aqui, por exemplo, como exemplo aqui. Mas aqui eu aumentei em quase 10 vezes, umas 8 vezes o poder de compra aqui. Ainda tem uma renda mensal que equivale ao dobro do salário mínimo vigente ali, entendeu? Então, olha só a questão interessante aqui. Se essa renda mensal aqui de 10 anos que passou com as ações, que eu vou estar ganhando 6.680 hoje, em 2032, de renda, seria equivalente a ganhar em 2022 esses 6 mil, seria equivalente a ganhar 2.650 em 2022, ou seja, em poder real, eu estaria ganhando 6 mil de dividendo, que teria o poder de compra de 2.650 de 2022, ou seja, o dobro do salário mínimo de 2022 em poder de compra, ou seja, eu tive ganho real através do juro composto. Os juros compostos superaram os juros negativos. E se você não está acreditando no que eu estou falando ainda, lembre-se que eu falei, eu ia mostrar dados matemáticos, isso aqui tudo tem cálculo, foi feito fórmula. E você vai poder, se você copiar a planilha para você, ver todas as formas como ela foi aplicada para tirar a prova por você mesmo. Eu tô falando e eu tô entregando a ferramenta na tua mão para tu confirmar o que eu tô falando. Então não é eu não tô aqui para falar para você fazer isso, fazer aquilo. Eu tô mostrando para você uma forma
E os juros compostos são uma das únicas coisas que conseguem superar os impostos inflacionários e os juros negativos praticados pelo Estado. Ou seja, no final das contas, o cara que investiu em ações aqui teve um ganho de poder de compra de mais de 700%, se baseando no preço da carne. Lógico, eu também te coloquei outro item aqui, como o café, por exemplo. Só que eu tô falando só de um, para não ficar tão complexo estar explicando o vídeo para vocês. Então, para tá terminando de exemplificar essa questão, para vocês verem como é interessante. Nesse resultado aqui de ações, usando uma ação que não cresceu tanto contra outras, pagando um dividendo de 6%, simulando que a empresa está tendo um crescimento pífio, quase nada, mesmo assim eu obtive esse resultado. Então o que esse resultado significa? Amigo, quando você se aposenta pelo INSS, você geralmente vai aposentar pelo salário mínimo. Então observe, você precisaria de 40 anos de contribuição ou contribuir 420 vezes com a taxa mínima mensal por INSS para aposentar com 100% do salário mínimo. Observe que em 10 anos nas ações, esse cidadão conseguiu uma renda maior que de um aposentado que pagou INSS durante 40 anos. Você entendeu o que significou 10 anos investido na ação? Ou seja, o cara está ganhando o dobro do salário mínimo de 2032, certo? Uma pessoa para aposentar com um salário mínimo mensal de 3.281, que seria o salário mínimo de 2032, o cara teria que ter trabalhado 40 anos para ganhar INSS para receber o mínimo. A rentabilidade das ações e a renda dos dividendos estariam rendendo 6 mil, ou seja, em 10 anos o cara estaria conseguindo receber uma renda mensal do dobro do aposentado que trabalhou 40 anos para ganhar INSS. O que você acha disso? Não, pera aí que eu vou deixar mais, vou tocar mais ainda no fundo da tua mente. A diferença entre o aposentado vai mais além ainda. O aposentado, quando paga INSS, ele não tem patrimônio para passar para os filhos. Mas o cidadão com as ações poderá passar o patrimônio, essa renda dos dividendos no futuro, para quem que ele quiser, para o filho, para um parente que ele desejar dar a sucessão do patrimônio dele. Entendeu? Ou seja, você contribui para o INSS, vai receber o mínimo depois de 40 anos. E o cara que investe consegue receber o dobro do salário mínimo em 10 anos. Não é interessante os juros compostos? E olha que isso aqui não é mentira, cara. Isso aqui é matemática. Então, olha só. Em 10 anos, o cara contribuindo... em 40 anos contribuindo para o INSS, o cara estaria dando mais de 85 mil reais para o Estado de patrimônio. E esse patrimônio ia morrer. O cara ia para dar para o Estado isso aí. Investindo em ativos, em ações, por exemplo, que pagam dividendo, o cara estaria acumulando patrimônio, estaria gerando renda, e como é um patrimônio que é um bem nominal, é uma participação em empresa, poderia estar passando para os filhos. Ou seja, o cara das ações aqui, por exemplo, em 10 anos, se morresse, passaria um patrimônio de 500 mil, mais uma renda passiva de 6 mil para os filhos ou para quem ele quisesse. Enquanto o cara do INSS está sendo assaltado pelo governo, em 40 anos perdendo aqui nessa conta aqui, mais de 35 mil reais de patrimônio, o governo levando embora. Então, o que acontece? A gente conclui, então, que no pior cenário de juros negativos simulado possível, mas o pior juros negativo que eu falo simulado possível dentro de uma realidade onde o Estado poderia estar praticando um juros negativo e as pessoas não percebessem um caos econômico. O Estado poderia, sim, pregar uma inflação muito mais fodida, que causaria até uma hiperinflação, um cenário de hiperinflação. Mas eu usei um cenário negativo ruim, bem ruim, já dentro da possibilidade que talvez a sociedade não enxergasse. Então, a gente conclui que no pior cenário de juros negativo, uma empresa pagadora de dividendo, que você pode gerar juros composto no mercado de capitais, e sim, você consegue fazer isso provando matematicamente superar os juros negativos e o imposto inflacionário no longo prazo. Longo prazo, eu vou até colocar em vermelho aqui, ó, longo prazo, tá? Longo prazo. Porque os juros compostos, para se tornar exponencial, ele tem um fator muito importante, que é qual? Qual é a fórmula do juros composto? Valor vezes a taxa elevada à potência, que é o quê? Elevado ao tempo. Se eu tenho menos tempo, observe aqui, ó. Se eu tenho menos tempo, o valor diminui absurdamente. O que mais conta é o tempo que você fica investido. Entenderam? É assim que funciona os juros compostos. E é por isso que ele supera os juros negativos.
E não é uma coisa tão difícil assim. Então, o que eu posso terminar falando a respeito? Ou seja, pessoal, com essa forma, com consistência, a gente pode crescer o patrimônio vencendo a inflação após um certo tempo. Lembre-se, elevado ao tempo. Basta que você pegue, então, no futuro, por exemplo, parte desse patrimônio, enquanto existir um livre mercado, e poder proteger ainda mais esses ganhos, comprando reserva de valor. É aí que entra a questão, eu não sou contra Bitcoin, cara. Eu não sou contra criptomoeda. Só que eu estou mostrando para você que uma forma com consistência, apoiando o livre mercado, cara. Olha só, é uma inconsistência que eu não entendo, cara. Como é que eu tenho gente que defende livre mercado, livre associação de indivíduos, mas o cara tira sarro e desmerece o mercado, cara. O mercado de capitais são empresas, cara, que estão gerando riqueza para a sociedade, cara. Aí o cara vem dizer, cara, é uma coisa incongruente. Se você não acredita no mercado e você quer defender Bitcoin, cara, você tá atacando uma coisa e querendo outra, que são geralmente estão envolvidos na mesma coisa, cara. Entendeu? Como é que você vai ser, você é ANCAP, libertário, se você não acredita no mercado? Tô mostrando aqui que tem como fazer com o mercado, que é uma coisa que eu acredito, que a praxeologia, a economia também envolve as ações humanas, não é só a matemática das coisas. A gente gera juros composto nessa tática aqui, por exemplo, do buy and hold, comprando mais ações e aumentando as ações através do dividendo que você recebe, os reinvestindo. E se o mercado der um colapso, a gente for virar um comunismo, a gente vai ver esses passos sendo dados. Então, nesse momento, o que você faz? Você pega e usa o que tem disponível na tua mão para você ter um benefício seu, individual. Ah, Yanni, mas eu vou estar alimentando em parte o Estado com imposto. Cara, foda-se se você tá dando um pouquinho de imposto pro Estado, cara. Tem que pensar o que você consegue fazer para multiplicar o seu capital e melhorar sua condição de vida. Nós sozinho, eu sozinho, você sozinho não vai conseguir destruir o Estado. A gente não, uma das únicas formas de a gente conseguir destruir o Estado é criando uma contra-economia, e é nessa contra-economia não usar a moeda do Estado. Mas espera aí, para você, se você não vai querer comprar criptomoeda com o dinheiro que você ganha, que você vai ter que ganhar, ou você vai ter que minerar. Para você minerar criptomoeda, você vai ter que gastar energia. Ou você vai ter que pagar uma conta de energia elétrica com o dinheiro do Estado, ou você vai ter que se enfiar no meio do mato com um monte de painel solar e gerar energia elétrica, seja com um moinho d'água ou com painel solar. Entendeu? E eu garanto pra vocês que a grande maioria não vai ter um moinho d'água e uma fazenda de painel solar para estar minerando criptomoeda. Então, você vai ter que transferir o seu ganho, a sua riqueza pro reserva de valor, que por exemplo, pode ser considerado globalmente a ganhar confiança no longo prazo, o Bitcoin, por exemplo. Como assim, a gente tem a reserva de valor do ouro, entendeu? Ou seja, foda-se se o Estado vai ganhar um pouquinho de imposto, vai alimentar ali. Cara, foda-se, você tem que pensar em multiplicar o capital. Se todos nós conseguimos multiplicar muito o capital nosso através de juros compostos e depois de um período transferir tudo para fora do Estado, a gente vai ter poder econômico muito forte, muito mais forte, e vai poder estar trabalhando uma contra-economia, movimentando essa riqueza, seja por criptomoeda, por exemplo, para tá criando comércios, ou para estar criando braços armados, vamos dizer assim, para resistir ao Estado, entendeu? A gente vai poder fazer um sistema econômico que vai estar se valorizando enquanto o Estado está tendo um detrimento e sendo o sistema do Estado abandonado. Só que, como eu disse, a grande maioria não vai poder minerar reserva de valor porque não vai ter fazenda de painel solar nem uma roda d'água para estar gerando energia elétrica através da energia mecânica. Porque tudo tem que vir de algum lugar. Então essa que é a grande questão. Eu não sou inimigo do pessoal das criptomoedas, etc. Mas eu estou mostrando uma coisa para vocês que vocês não estão vendo. Então mais ainda agora vou citar o pessoal que fala assim, mas não sei o que paga imposto. Os dividendos talvez vai poder ser cobrado imposto. Tá, vou responder vocês. Até 1994 os dividendos tinha imposto sobre os dividendos.
Parece que em 1993, 94 foi entendido que cobrar imposto sobre os dividendos, já que se cobrava o imposto diretamente do lucro das empresas, era bitributação e não deixa de ser. Você está lucrando, desculpa, tributando duas vezes. E no Brasil isso é, entre aspas, é crime. Então foi retirado da Constituição. Então agora tem o nosso querido, e não, na verdade não tão querido, o nosso ministro Fernando Andrade, querendo colocar de volta ali, como também queria fazer o Paulo Guedes o imposto sobre os dividendos. Aí o pessoal fala, não, mas aí vai pro saco esse negócio de fazer juros compostos com dividendo. Pera aí, pessoal. É aí que vai entrar as ciências exatas. Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto interfere pagar imposto do dividendo. Então aqui, imposto sobre dividendos. Ainda sobre o mesmo valor de 20 mil reais. Então o que acontece? Se eu lá, com aquelas mesmas taxas que eu usei, tive um saldo final de patrimônio de 587 mil, se eu pagar imposto sobre os dividendos, eu vou ter um valor diferente. Vai ser qual valor? Se eu pagar 15% de imposto sobre os dividendos, que é o que está sendo proposto, que provavelmente vai acabar sendo de 15% a 20%, mas é mais provável que 15% sobre os dividendos, vai ter um impacto sobre as ações? Vai. Mas será que é um impacto tão absurdo que não compense mais? Bom, vamos ver aqui. Se eu conseguir mais de 580 mil não pagando um imposto, se eu pagar imposto de 15%, eu vou chegar a 568 mil. O que isso impacta? Impacta que vai diminuir um pouco do meu dividendo, porque eu vou pagar imposto, e vai diminuir um pouco o meu patrimônio. Mas observe que o ganho foi exponencial em 10 anos da mesma forma. Mas por que 15% não se tornou tão impactante? Sendo que 15% sobre 587 daria mais de 50 mil no patrimônio, Anne? Não, amigo, você tem que lembrar que é sobre o dividendo, não é sobre o patrimônio. E o que gera o juros composto não é o valor em reais do patrimônio, é a quantidade de ações. Uma ação, 10 mil, 6 mil, 6.500 ações. Dividendo é pago por ação. Dividendo não é pago uma porcentagem sobre o patrimônio. É por isso que as pessoas não entendem, acham que vai ser o fim do mundo. Como eu disse, às vezes, não importa se você vai ter que passar a perder um pedacinho por Leviatã do Estado. A gente já tá preso dentro do sistema do Estado, a gente tá comprando tudo com imposto embutido, tá tendo que pagar a merda do IPVA do carro, IPTU, a gente já tá envolvido até o pescoço nessa merda, cara. Isso aqui não é o fim do mundo. E estou mostrando matematicamente. O que causaria diretamente aqui, nesse caso aqui, o imposto sobre os dividendos? Você teria um rendimento de mais ou menos 17% menos dividendo em 10 anos. Na renda mensal ali de dividendos. A sua rentabilidade sem tributo seria de 2.837%. Pagando os tributos, sua rentabilidade seria de 2.742%. Ou seja, em valor de dinheiro, o que foi afetado realmente diminuiu no patrimônio os tributos. O tributo pago de dividendos só diminuiu 3%. Do resultado de quem não pagava tributo. Ou seja, no patrimônio afeta menos, afeta pouco, porque não é cobrado imposto sobre o patrimônio, é sobre o dividendo. E diretamente fazendo juros compostos com os dividendos, 15% de imposto sobre o dividendo ia diminuir 17% os seus dividendos no mesmo período de quem não pagou imposto. Ah, Iane, mas tá. Se eu pagasse imposto, então, se vier ter imposto esse ano que vem, então eu vou estar com menos dividendos. Sim, você vai estar, por exemplo, aqui nesse exemplo, voltando lá para os juros negativos. Vamos aqui, ó. Se lá o cara sem pagar imposto estava com 6.680 de renda mensal sem pagar imposto, eu também fiz o cálculo com imposto aqui. Então qual que foi o resultado do cara mesmo pagando 15% de imposto com o dividendo? Na mesma métrica de 14% de IPCA o ano fake, bababá, 20 mil, tudo como eu já viram aqui no vídeo. A rentabilidade do cara seria de 1.266%, nesse caso aqui. 1.128% acima da inflação fake. E daria de 2022 a 2032, mesmo pagando impostos do dividendo, 127% ao ano.
a renda mensal do cara estaria em R$ 5.494, muito acima desse simulado salário mínimo de R$ 3.281. Aconteceria o quê? O poder de compra do cidadão teria aumentado 677% na relação aqui da carne. E esse salário de renda passiva dos dividendos equivaleria hoje, em 2022, a R$ 2.179 de renda passiva. Ou seja, em 2032, esses 5 mil de dividendos passivos representaria 67,42% acima do salário mínimo vigente de 2032 na inflação fake do governo. Ou seja, mesmo sofrendo uma tributação, por exemplo, 15% nos dividendos, ainda seria uma rentabilidade muito alta. A renda passiva seria basicamente quase o dobro do salário mínimo e o poder de compra teria sido preservado, entendeu? E observe aqui que por causa da multiplicação do patrimônio teria sido elevado. Então, pessoal, a gente chega ao final do vídeo aqui, ainda falando dos impostos sobre dividendos. Ah, Ian, então se eu pagasse imposto sobre os dividendos, em 10 anos eu vou ter um resultado menor que o do cara que não paga imposto. Mas, Ian, se eu quiser investir mesmo com imposto, o quanto esse imposto vai me atrasar na minha vida ou no meu planejamento? Bom, pessoal, eu também fiz essa conta aqui e ela não foi muito difícil. Se em 10 anos eu não conseguir a mesma coisa que o cara sem imposto, o que aconteceria? Se eu ficar mais um ano investindo, antes do período de mais um ano, ou seja, 2032, eu já teria passado de 690 mil por causa dos juros compostos, ou seja, bem mais do que o cara que não pagou imposto. Ou seja, a tributação dos dividendos em 15% atrasaria em tempo, aumentaria 10% do teu tempo para alcançar o mesmo resultado do cara que não paga imposto. E a gente conclui então, pessoal, para estar terminando o vídeo. A gente pode concluir que mesmo com imposto em um pouquinho mais de um ano a mais de investimento, você chega e supera até mesmo a rentabilidade de quem não fosse tributado. Então, levando isso a uma média de tempo, a tributação de dividendo causa em torno de 10% e vai atrasar você em 10% no tempo, entendeu? Mas ainda iria compensar por causa dos juros compostos, como eu mostrei aqui, ó, em comparativo com os juros negativos, mesmo pagando imposto de dividendo, ainda se sobressaiu no poder de compra. Qual é outra coisa que a gente conclui, pessoal? Aqui a gente conclui também que o efeito dos juros compostos é realmente feito através da ação humana, da nossa ação humana de administrar aquele recurso que entra do dividendo e comprando mais ações que vão pagar mais dividendo depois, um efeito bola de neve. Então a tributação, ela não vai afetar o patrimônio. O patrimônio aqui, ó, esses 500 mil, o dinheiro final, ele afeta o dividendo por ação. Então, não vai ser 15% sobre o patrimônio, é sobre o dividendo, é totalmente diferente. Então, se a tributação não afeta a ação com alto impacto nos juros compostos, pela causa que eu expliquei, então, devido à tributação ser em valor de dividendos recebidos, não sobre o número de ações, diretamente é o que vai ser o seu patrimônio, que é o que realmente importa os dividendos, porque se você recebe dividendos por ação possuída, você não vai ter o capital investido, ou seja, não importa o capital investido, importa o quanto de ações você tem. Então, para exemplificar, para terminar de uma vez isso aqui, essa dúvida, tá bem aqui na tela, você não recebe dividendo por quantidade de capital investido, você recebe por quantidade de ação que você comprou. Então, imagina aqui, ó, eu tenho 5 mil ações, a empresa paga dividendo, por exemplo, aqui, ó, 22 centavos para cada ação da empresa. Então, é 22 vezes 5 mil ações, e me daria um dividendo de 1.105. Observa aqui que se eu tivesse mais ações, por exemplo, se eu tivesse 6.500 ações e pagasse 30 centavos a empresa em 6.500 ações, eu receberia R$ 1.900, ou seja, eu recebo dividendo por ação que eu possuo. Ou seja, se eu comprar essas ações a um preço barato e receber o dividendo, o que importa é eu conseguir comprar mais ações. Porque o imposto vai cair sobre o dividendo, não sobre o meu patrimônio e a quantidade de ações que eu possuo. Por isso que no final das contas, o imposto sobre o dividendo ele afeta, mas ele não afeta muito. Observe aqui, diminui em 17% os dividendos em média. E no final das contas aqui nesse cálculo, afetou menos de 4% do patrimônio do cara em crescimento em 10 anos, 15% de dividendo. Então, finalizando o vídeo realmente. Lembrando, pessoal, o dividendo é recebido por número de ações possuídas e não por valor de
capital investido. Então aqui nessa aba da planilha eu vou ter mais exemplos explicando como o dividendo é pago por ação. É isso aí, meus caros senhores e senhoritos. Esse foi mais um vídeo de Yanni Kirigaia. E aqui eu mostrei para vocês que o juros composto mais eficiente que você pode gerar vai ser através do investimento em boas empresas que geram dividendos, que você, pessoa, ser humano, reaplicando os dividendos, que vai ser você que vai criar o juros composto através das ações, investir nos dividendos, você vai gerar o juros composto que tem a capacidade de superar até mesmo o imposto inflacionário e os juros negativos. Lembrando que eu expliquei para vocês que o juros negativo, a inflação é criada de duas formas: através do populismo, através da injeção de dinheiro direto na população, através de crédito barato ou de auxílios, ou através do governo fazendo um efeito Cantillon, que é o efeito de dar dinheiro primeiro às pessoas, e essas pessoas que recebem o dinheiro passam o braço na gôndola do mercado e levam tudo embora, destruindo a cadeia produtiva de matéria-prima do mercado. Esse foi um exemplo muito simples, pessoal, mas a economia funciona de uma forma muito mais complexa. Então a planilha vai estar aqui no link da descrição para vocês baixarem. Basta ir na opção arquivo ali da planilha, copiar a planilha para o teu drive. E você que é rato de apartamento, é o cara chato da forma matemática, vai lá, esmiuça todos os meus cálculos e vai ver por você se eu estou mentindo ou se eu não estou mentindo. Lembrando mais uma vez que eu não sou inimigo, eu estou mais para amigo do pessoal libertário e anarcocapitalista. Eu acredito sim e espero que a blockchain se torne uma coisa popular até o ponto de que as empresas, o mercado possa se libertar do Estado e ter ações de mercado de capitais trabalhando dentro da própria blockchain, que tornaria até as próprias ações tokens, que tornariam as ações objetos inconfiscáveis. Então, esse é o meu pensamento. Multiplicar o capital da forma mais eficiente possível, de forma que supere até mesmo os juros negativos. Caso vocês comecem a ver, ou eu veja que tá dando merda, eu vou pegar meu patrimônio e arranco para fora. Enfio na blockchain, através de uma criptomoeda, por exemplo. De preferência, a que eu mais confio, por exemplo, o Bitcoin. Então, o meu ponto de vista, ele é um ponto não de inimigo ou de combate ao pessoal das criptomoedas. Eu espero que esse vídeo tenha ficado extremamente claro. E eu possuo o ponto de vista de complementariedade. E que o conceito de vocês entenderem o que é juros composto é muito importante. Isso muda completamente a vida. A minha vida mudou. Provavelmente vai mudar a vida de vocês entender esse conceito. O Estado, ele evitou, ele fez de todo jeito as pessoas odiarem matemática, não ter interesse por matemática e não se importar com isso, sendo que isso que ele usa para nos dominar, para nos manterem pobres e nos assaltar, através da matemática e dos juros. Os juros é a arma do Estado e nós só podemos reverter toda essa perda de poder de compra nos agregando poder econômico, criando uma contra-economia, como eu citei no vídeo. Então, mais uma vez, fui eu aqui, Yanni Kirigaia, e eu desejo para vocês uma ótima vida.